Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Vamos iniciar esse vídeo mais uma vez pedindo a proteção e a inspiração da Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietreutina, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer uma pergunta que já é o clichê de todos os meus vídeos. Já rezaram o seu rosário hoje? Já rezei o meu. Os mistérios tradicionais. Os gozosos, os dolorosos e os gloriosos, tá bom? Meus queridos, hoje eu resolvi fazer um vídeo pensando justamente em outros vídeos que eu vi recentemente na internet, inclusive de um site literário católico, que se diz católico, de uma moça que eu acreditava ter boa fé, né? Ela acabou de arriar as malas no catolicismo há poucos anos. Ela é recente, conversa recente. Teve uma conversão bonita, ela lê os padres da igreja e tudo mais. Mas ela usa os padres da igreja contra nós. Ela foi falar do CDB, né? E nesse meio tempo, no meio do bolo, quem é que ela trata? Os tradicionalistas em geral. E fala mal do CDB, né? E do livro do CDB e tudo mais. Mas o que eu achei interessante, o livro esse famoso livro do CDB, meu Deus do céu, o livro do CDB, como se não tivesse livros melhores. O livro do CDB não é ruim, é bom, sobre os erros do Concílio Vaticano II, que ela disse que não iria ler. Eu não entendo, é uma moça que diz, eu sou de um canal literário, e eu não vou ler o livro, eu vou só lançar coisas ad hominem, insultos ad hominem. Então, minha querida, você que também é mãe, que instrui seus filhos também, como eu tento instruir os meus também, ser mãe de 3 filhos, eu tenho os meus 3 filhos também para instruir. Espero que esse vídeo chegue até você. Mas pare de fazer presepada. Não é usando os padres da igreja contra nós que você vai conseguir alguma coisa. Tá bom? E você ainda guarda muita coisa, muita reminiscência do protestantismo. Você foi protestante por muito tempo. Tá bom? E dizer simplesmente que não vai ler o livro do Centro Dom Bosco, porque é um livro que você primeiro tem que obedecer a hierarquia, de que adianta você ser católico e não estar em consonância com o seu bispo e tudo mais, e não estar em plena comunhão, e perepepê, parapapá. Não é para isso. Não é para isso. A vida católica não é para subserviência. Ainda mais uma subserviência infrutífera, que não dá frutos. Você é uma moça que tem um grande plantel de livros, uma biblioteca grande, eu vejo. Você é uma moça que comenta livros, você é uma moça que... Eu acredito que esteja imbuída de boa fé, mas eu acho que não é fazendo essas coisas que você vai conseguir progredir na fé. Primeiro, porque ninguém defende mais os padres da igreja do que os tradicionalistas. Você já imaginou se um Santo Atanásio tivesse sido manso e obediente à hierarquia? A hierarquia estava contaminada por arianos. Olha o livro do Lucas Lancaster que eu tenho aqui, Santo Atanásio e a Crise Ariana, que eu já estou lendo um pouquinho, muito interessante esse livro. Estou lendo aos pouquinhos, é bem grande, muito denso, mas é maravilhoso. Ele mostra o que é que os leigos faziam para proteger os bispos que eram ortodoxos, que seguiam as doutrinas perenes da igreja. Inclusive ao próprio Santo Atanásio. Então não venha com essa conversa de dizer, pegando a carta aos Coríntios de São Clemente e dizendo que a situação de São Clemente ali era diversa. Os jovens, ilegitimamente, tinham destronado, tirado dos cargos, aqueles presbíteros que tinham uma maior hierarquia, mas ao mesmo tempo os derrubou por questões que não diziam respeito à reta doutrina. Eram questões disciplinares ali, a qual nós não estamos totalmente inteirados do que aconteceu.
Mas realmente nós vimos 40 anos depois do que aconteceu em São Paulo, escrevendo aos Coríntios, 40 anos depois, São Clemente, que foi o terceiro Papa, escreve pedindo o quê? Pedindo não, ordenando. O quê? Que aqueles jovens presbíteros, aqueles jovens leigos e presbíteros que tinham derrubado, que tinham tirado do cargo aqueles que eram mais antigos, mais idosos, que a situação se apaziguasse e aqueles que eram antigos e mais altos na hierarquia fossem recolocados em sua hierarquia, em sua dignidade. Isso aí é diferente do que está acontecendo na igreja hoje. Estamos vivendo a maior crise de fé da igreja. A maior crise da história, pior do que a do arianismo. Então você usa seu espaço e seu canal para proclamar um legalismo cego, absurdo, que ofende a Deus. Eu acho que você veio com tanta algeriza do protestantismo, e isso é justo, isso é salutar, você veio com raiva do que é o protestantismo, você entendeu o que é o protestantismo, que agora você foi para o outro extremo, que é a obediência cega, subserviente, inútil, infrutífera, legalista. Não é esse o caminho de um católico. Eu não quero falar mal de você, longe de mim. Mas essa sua postura não é correta. Essa sua atitude de dizer que não vai ler o livro do Centro Dom Bosco porque é um livro feito por pessoas que agora estão afastadas da fé. Meu Deus do céu, abra seus olhos, minha filha. Você é mãe de 3 filhos, como eu também sou. Você é mãe de família, como eu sou pai de família. E você quer se dizer católica falando isso, dizendo isso, e pregando essas coisas, e gente no seu canal elogiando você, porque você agora é o suprassumo da ortodoxia continuista. Quer dizer que nós agora, quer dizer que os padres da igreja vão ser contra nós. Você olha a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, os padres que tinham feito jurado a Revolução, né? A Constituição, né, Civil do Clero daquela época. Olha o que aconteceu com eles. Eles foram totalmente ignorados pelos fiéis leigos. Por quê? Porque eram realmente traidores. Esses padres eram traidores, esses bispos eram traidores. O que aconteceu? Os chamados refratários, que não tinham jurado, né, a Revolução, eles foram acolhidos, escondidos pelos leigos. Então, os leigos têm um papel, sim, de ajudar na reimplantação da ortodoxia da igreja, na restauração da igreja. Cada um de nós tem um papel. Nós nascemos nessa época para fazermos a diferença. Os piores lugares do inferno não estão reservados para aqueles que propagam o mal de forma explícita e direta, mas principalmente para aqueles que, através de sua inação, de sua omissão, de seu irenismo, proporcionaram todo o ambiente para que todo esse mal fosse praticado. Então eu peço a você, que é uma moça que eu acredito que não é burra, muito pelo contrário. Agora dizer que não vai ler esse livro, porque foi do Centro Dom Bosco, e vai ler o quê? Vai ler os cursos de Bernardo Cursos, do professor Eduardo Faria, do padre José Eduardo? É isso? E você não vai ler o Iota Uno, que é muito mais abrangente, profundo e abrangente do que esse aqui? Os dois são bons, mas esse ainda é melhor. Romano Homérico, que nem é um tradicionalista. Você não vai ler não, é? Você não vai ter a honestidade de dizer que você que gosta tanto de leitura. Minha jovem, acorde para a vida. Eu espero que alguns dos seus espectadores lá do seu canal vejam isso aqui. Vejam esse vídeo. Iota Uno de Romano Homérico, tudo aqui, tudo, mastigado, mais grande. Grande. Ó, a grossura do livro. Tudo aqui. Iota Uno de Romano Homérico, editora Permanência, eu lhe sugiro isso. Eu sei que você não vai ler nem os erros, porque você diz, é um livro, só teve uma edição. É isso que diz a você a qualidade de um livro, se teve 1 ou 2 edições, ou 3 edições, ou 4 edições, ou tem que estar na 8ª, 10ª, 11ª edição? É assim?
Pelo amor de Deus. Senhor, eu quero... Gente, se alguém puder, por favor, mande esse vídeo para ela. Bruna Giovannini. Bruna, abra sua mente, abra seu coração. Você é uma moça que se diz intelectual. Eu já vi vídeos seus muito bons. Mas isso, esse continuismo obtuso, não vai edificar nada em sua vida. Aí você disse que teve um conhecido seu que vai ler, honesto. Honesto. Ele vai ler. O João Vitor Mariano disse que ia ler. Espero que tenha lido. Os erros do catecismo da Igreja Católica de João Paulo II. Que tem erros. Que não é infalível. Tanto não é infalível que o próprio Papa Francisco mudou a questão da pena de morte. Esse catecismo que se lê atualmente não é o mesmo catecismo que foi lançado em 92. Agora olha o catecismo romano de Trento. Teve alguma mudança? Olha o catecismo de São Pio X. Olha o catecismo de Baltimore. Olha os catecismos. Infalíveis. Como a missa tridentina também é infalível. E a missa nova não é. Será que você não vê que você está sendo manipulada? Rezo por você. Rezo por você. Porque você veio da heresia, mas está acontecendo com você a mesma coisa que aconteceu com o professor Eduardo Faria. Você sai do protestantismo, mas o protestantismo continua em você. Você está cheio de reminiscências, cheio de resquícios de protestantismo. Só que agora é o inverso. Você faz culto à autoridade. Isso é culto à personalidade e à autoridade. Não é por aí. A autoridade existe para apontar a direção certa. Só que vivemos tempos em que as autoridades estão em confusão. Confusão. E eu tenho até que lamentar dizer, em muitos aspectos até diabólica. O modernismo. Então, por favor, Bruna Giovannini, vamos meditar. E para de usar os padres da igreja, que realmente ajudaram você na sua busca da igreja verdadeira, para vir nos atacar. Porque nós não queremos, eles querem viver no passado, eles querem viver. Nós queremos viver na igreja de sempre. A igreja que é a mesma ontem, hoje e sempre. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, místico de Cristo, não tem passado, presente e futuro. É a igreja. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. É o eterno agora. É essa igreja que nos interessa. A de sempre. Se você quiser, poderemos manter contato. Está aí o meu na caixa de mensagens, se você quiser. Eu espero que você seja honesta e haja sempre de boa fé. Realmente espero. Intervalo literário. Continuista. Cego. De que adianta ler todos os livros e continuar cega? Não, pior cego é aquele que não quer ver e você não quer ler. Não quer ler e não quer ver. Criticando o Centro Dom Bosco. Criticando os tradicionalistas. Daqui a pouco vai estar criticando a resistência. Padre David. Padre Fábio Calixto. Dom Tomás de Aquino. E o pior, quando vocês nos atacam, vocês revelam que preferem, muitas vezes, os bispos da teologia da libertação e modernistas do que nós. Nós, para vocês, somos leprosos. Nós não achamos isso de vocês, rezamos por vocês e pela conversão de cada um de vocês. Até do Bernardo Cursos. Tá bom? Eu não vou me demorar muito mais por aqui, então vou pedir também mais uma vez, quem puder, agora o Padre Alberto já deve ter viajado lá para Teresina, muito obrigado a quem ajudou. E a vaquinha do seminário Imaculado Coração de Maria no Rio de Janeiro, lá no estado do Rio de Janeiro. Então, por favor, quem puder ajudar, ajude. Vou botar também o endereço da vaquinha aqui, sempre vou colocar. Os livros da editora Custódia Fidei, do Antônio Castro Maia,
o Leão de Campos, um senhor lá, Marcel Lefebvre, Um Bispo na Tormenta, e o livro Pedro, Tu Me Amas. Os 2 primeiros livros de David White, o terceiro de Daniel Leroux. Adquiram esse livro pela Custódia Fidei. Ajudem nossos amigos. Tá bom? Já publicaram livros maravilhosos e muitos outros vão sair. E também peço ajuda também para quem puder cooperar com essa obra. Se você gosta dos meus vídeos, por favor, curta, compartilhe, comente, inscreva-se, liga o sininho. Tá bom? Algumas pessoas realmente já demonstraram generosidade. E se você muitas vezes não tem condições de auxiliar esse canal, reze. Reze por esse canal, por esse apostolado. Ah, mas vocês são leigos, não podem catequizar. A situação da igreja agora é de situação de crise. Situação de apostasia. Assim como na época de Santo Atanásio, né, que sofreu, foi excomungado, foi desterrado. É preciso que leigos também assumam seu papel. Tá bom? Não vou me delongar mais. E vamos pedir à Santa Mãe de Deus que também continue nos iluminando sempre. E que as pessoas, principalmente os neocons continuistas, encontrem o caminho da verdade. Lembrando que está as próximas semanas eu devo estar acertando com o professor Carlos Bezerra a nossa live. Meus queridos, um grande abraço. Salve Maria, viva Cristo Rei. Nossa Senhora cubra vocês todos de graças. Tá bom? Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.